Então, tá bom. Maravilha. Obrigado, Sandro. Então, bem-vindos a todos aí, né? O objetivo dessa conversa aqui é dar continuidade a uma série de entendimentos, né? E eu diria até resultado da interação que esse grupo tem tido, que a gente tem percebido desde a nossa primeira reunião, né? Só historiando um pouco, esse contato com esse grupo de tecnologias assistivas, ele iniciou em 2019 ainda, né? Quando a gente fez um World Café, ainda quando podíamos nos reunir presencialmente lá na Araucária. E daquele World Café surgiu uma série para nós de conhecimento, né, sobre a área e sobre as demandas dessa área. E de lá para cá, eu acredito que a gente talvez não tenha atendido todas as demandas, né? Na medida do possível, a gente tem inserido nas chamadas de forma dispersa, mas chamadas específicas para a tecnologia assistiva, eu acho que a gente até hoje não fez uma propriamente para ela, né? Ou, mais especificamente, a criação de um NAP, né? Um novo arranjo de pesquisa e inovação. Então, a gente teve uma chamada que originou desse grupo, mas eu acho que ela também tangencia, né, os interesses que a gente imagina que esse grupo defende. Foram aquelas da CEDEST, né, Kellen, para assistência no litoral dos animais, né? E eu acho que a gente aqui precisa ir mais a fundo, né? Tratar mais especificamente a área e, em particular, as demandas dessa área. E isso foi percebido naturalmente, acho que todos que estão acompanhando ali o grupo, pelo professor Ramiro. Então, ele solicitou que a gente realmente criasse um NAP, um novo arranjo de pesquisa e inovação para tecnologias assistivas. Então, hoje a gente dá início a uma série de workshops. Na verdade, a gente imagina aí, acho que uns 4 workshops, né, Sandro e Fernando? 3 ou 4 workshops, para caracterizar bem o que é esse NAP, a demanda e como responder essa demanda. Então, esse é o primeiro. Nós temos aí uma agenda a cumprir, Sandro, se você puder, por favor. Então, eu gostaria de apresentar para vocês rapidamente os assessores, né? O pessoal, eu não diria assessores, não, eles são professores, viu? Eles que são gentis, né? Então, o professor Pacheco, né? O Flávio Pacheco, ele foi professor durante muitos anos na PUC, hoje ele estava alocado na Casa Civil e foi cedido para nós. O Pacheco aí eu acho que não, tenho certeza, foi um dos primeiros a falar em gestão do conhecimento no Brasil. Até acho que foi ele o primeiro que trouxe toda a visão de gestão do conhecimento para o Brasil. E o professor Sandro, né? O professor Sandro também é do nosso sistema estadual de universidades, Unicentro, né, Sandro? E o Sandro também é especialista em gestão do conhecimento, tem nos ajudado bastante aí, e são os dois que vão conduzir essa conversa com vocês, né? Eu vou fazer só esse introito aqui, e depois realmente eles que vão conduzir. Sandro, se você puder voltar para a agenda, eu agradeço. Para a agenda. Isso. Então, num primeiro momento, a ideia aí é a gente mostrar um pouquinho como são criados, né, os NAPs, propriamente dito. Isso está baseado no ciclo de vida deles. Então, o que a gente tem aplicado aí para caracterizar cada um deles. Hoje, a gente tem cerca de 25 NAPs em diferentes estágios, né? Então, o NAP Tecnologias Assistivas seria mais um nesse conjunto aí. Para que isso aconteça, a gente vai falar rapidamente das áreas prioritárias, Conselho de Ciência e Tecnologia do Estado. CCT, então, é o Conselho Superior para todas as instituições, principalmente governamentais do Estado, e presidido pelo governador, secretariado pelo professor Aldo, e é dali que saem, de certa forma, as principais orientações que as agências devem atender. Então, ali em particular, no nosso caso, são as áreas prioritárias. Nós temos que fazer um esforço, né, nesse NAP, em todos, de alinhamento com essas áreas prioritárias. E daí, no quarto momento, inicia-se realmente o workshop, a aplicação de um método que foi criado especificamente nos NAPs, é um trabalho conjunto lá com o Instituto Stella, né? O Instituto Stella, ele foi ele que desenvolveu o Lattes, né? Ele que está desenvolvendo, nos ajudando a desenvolver a Araucária. É uma concepção conjunta, né? É um grupo nosso, integrado com um grupo deles, que está concebendo todas essas metodologias e ferramentas,
a este grupo, né, o professor Sandro e o professor Pacheco, eles pertencem a ele, né? Então, a ideia aqui é aplicar esse método. Ele foi aplicado 2 vezes já, de forma um pouco diferente, então a gente vem melhorando pouco a pouco. Então, aqui a gente entende que é sempre um processo de criação, de melhoria do método. Então, apesar da gente estar num estágio relativamente adequado para o que a gente quer, sempre tem melhorias, e eu pediria uma certa paciência para vocês, se alguma coisa não correr exatamente como esperado, e até se vocês puderem nos ajudar a melhorar esse método. No 5º momento, é realmente a aplicação de 3 grandes etapas: a identificação, a classificação e o refinamento das demandas. Só para terem uma ideia, tudo inicia por uma demanda. E daí vocês vão levar uma tarefinha de casa. Eu sei que para esse grupo aqui é moleza, né? Pela interação que vocês têm no grupo, isso acho que vocês vão tirar de letra. Então, se a gente puder avançar, por favor, a qualquer momento vocês podem interromper, tá? Isso nós vemos assim mais como uma conversa, né? Sem muita formalidade. Aqui, tentando responder uma pergunta que é recorrente, né? Como são criados os NAPs, propriamente ditos? Então, a gente tem aí um ciclo de vida que a gente entende que representa esses diferentes momentos da vida de um NAP. Então, tudo se inicia ali pela identificação da demanda. Então, essa identificação da demanda é uma fase muito importante, porque justifica tudo que vem depois e, de certa forma, o alinhamento com o que é designado, né, pelos nossos maiores stakeholders aí, né? Nesse caso, o governo do estado, que é o principal provedor de recursos para a Fundação Araucária, mas não é o único. Aqui nós temos a SET também, que tem um recurso, uma contribuição importante, uma parceria importante, e temos empresas privadas e outras, e algumas instituições federais, públicas também. Então, a gente tem uma série de stakeholders, então a gente tem que mostrar que os recursos que são colocados na Fundação seguem, de certa forma, o que eles identificam como prioridade. Então, essa identificação da demanda é, de certa forma, o que motiva a criação dos NAPs. Então, os NAPs, eles são essencialmente orientados pela demanda. Eles não são orientados pela oferta, tá? Então, isso tem que ficar claro desde o início. Quer dizer, aquelas pesquisas que a gente tem nas universidades, que a gente gostaria de colocar no mercado, elas são muito bem-vindas, desde que atendam a demandas dos nossos stakeholders, né, de quem está promovendo tudo isso, né? Então, a gente inverte um pouquinho aquela lógica de pesquisa feita por oferta das nossas ICPs. A gente tem que realmente buscar esse alinhamento com a demanda. A gente não exclui, de qualquer forma, as pesquisas, digamos, por oferta das universidades, mas daí são outras chamadas, outros editais, né? Não são exatamente através dos NAPs que a gente atende a esse fluxo, a essa demanda. Uma vez caracterizada essa demanda, então, esse alinhamento fundamental, nós partimos para a mobilização dos parceiros, quer dizer, quem, de certa forma, poderia atender a essas demandas identificadas. Então, aqui você já percebe que já há uma pré-mobilização, né? Esse grupo em si já é uma mobilização que nós reconhecemos como capaz de atender um conjunto importante de demandas ligadas a tecnologias assistivas. Então, esse grupo, a gente espera que não seja fechado, que ele seja sempre inclusivo, e eu diria, o formato dele vai variar de acordo justamente com o que o grupo decidir em termos de atendimento de demanda. Então, a gente tem uma mobilização inicial e a gente tem que avançar nisso daí. Uma vez que a gente tenha a demanda bem identificada e os parceiros, né, identificados para atender essa demanda, nós partimos para o 3º momento, que é a formação do arranjo propriamente dito. Eu estou sempre na linha verdinha ali, tá? Então, na formação do arranjo é quando a gente começa a dar oficialidade à representação, né, organizacional para responder à demanda. Então, na verdade, aqui é a formação de uma rede de pesquisadores e de instituições capazes de reconhecer, de atender aquela demanda. Com base na formação desse arranjo, é que nós começamos a formalizar algumas coisas, principalmente os convênios. Então, quando a gente tem a formação do arranjo, nós entendemos que daí já está no momento de chamar todos os parceiros e celebrar um primeiro documento, que é o Memorando de Entendimento, o MOU, né? Normalmente, quem assina esse memorando são os reitores.
Então, a gente faz aquele lançamento, os reitores eles participam, normalmente todas as universidades têm atendido os nossos convites, eles assinam esse primeiro memorando, dizendo que a universidade tem interesse em participar, que eles vão se engajar, né, e vão apoiar os grupos internos, que é o caso de vocês, né? Isso é muito importante, a gente sabe, às vezes, algumas dificuldades internas, né, que algumas instituições têm de conduzir a pesquisa. Com base nesse arranjo formado nesses memorandos de entendimento, nós passamos para a fase de execução propriamente dita. Então, o primeiro momento da fase de execução são os termos de cooperação, né? Ou os acordos de cooperação, ou mesmo os processos de inexigibilidade. Então, aqui não se preocupem muito com esses nomezinhos, são contratos, de certa forma, são documentos jurídicos que nós utilizamos para oficializar a participação de alguma instituição e que nos permite o repasse de recursos. Então, na execução é onde realmente acontece o fomento. Então, esse fomento ele é direcionado pelas pesquisas, pela forma de atendimento que o grupo entende adequado, né, para resolver a demanda. Então, aqui, nesse momento de execução, a gente tem, essencialmente, os recursos da Fundação Araucária, né, são os recursos oriundos do Fundo Paraná, pode ser só os da Araucária, pode ser também os da SET. Essa é uma área que a SET tem muito interesse, né? Tecnologias assistivas, então a gente sempre pode pedir ajuda para eles. Outras secretarias podem fazer parte disso, né? Então a gente vai, em função do arranjo formado, da capacidade de resposta, nós podemos recorrer a vários parceiros para buscar recursos. Normalmente esse recurso é transferido para a fundação e a fundação que faz a gestão de tudo isso. E daí tem realmente a execução do trabalho, né, da pesquisa. E como todo uso de recurso público, nós temos que ter início, meio e fim das ações. Então, a última fase é o encerramento, é a finalização das pesquisas. E aqui, nessa finalização, o mais importante é a gente fazer as entregas, né? Então, muito do NAP, há uma grande expectativa dos NAPs em termos de entregas. Então, essas entregas podem ser novas tecnologias, novas metodologias, novas políticas, né? Processos, o que for, que a gente precisa entregar para a sociedade, para a comunidade e, às vezes, para os próprios stakeholders aí que a gente tem, ok? Então, esse ciclo, esse é um diferencial do modelo do NAP, é que, na verdade, ele não se encerra na finalização. A finalização é vista como uma entrega. E, se tudo der certo, uma entrega parcial que a gente quer renovar. Então, a gente pode voltar lá para o início, olhar outras demandas do grupo, reorganizar, né, identificar novos parceiros, reorganizar o arranjo, celebrar novos convênios, contratos, buscar mais recursos e assim sucessivamente. Então, eu diria que uma das características do NAP é um ciclo contínuo para manter uma rede de pesquisadores sempre mobilizados para atender uma determinada área, né? Bom, naturalmente, a gente está lidando com recurso público, então é fundamental toda uma atividade de prestação de contas, monitoramento e controle, principalmente na execução e finalização. Então, todo esse trabalho, nós que fazemos, a Araucária que faz, ok? O que a gente precisa, naturalmente, são informações, relatórios que são providenciados pelos participantes, pelos pesquisadores, mas toda essa tratativa, esse monitoramento, é o que a Fundação faz efetivamente, né? E nós sabemos que a Fundação ela é uma fundação de apoio, né? Ela não é executora em si. Nós somos mobilizadores, né? Integradores, facilitadores. Quem executa realmente todo o trabalho é o Sistema de Ciência e Tecnologia do Estado. Então, aí a gente está falando das 7 universidades estaduais, das 4 federais, das várias privadas que a gente tem. Então, para nós, esse conjunto todo é o Sistema de Ciência e Tecnologia e, mais especificamente, né, os ativos de pesquisa e extensão desse sistema. Então, a todo momento, né, a gente entende necessário integrar, mobilizar esses dois componentes do nosso Sistema de Ciência e Tecnologia. Ok? Então, isso aqui é mais ou menos o que esclarece como são criados os NAPs. Tem uma série de atividades internas aí que eu não, se vocês tiverem interesse, a gente pode aprofundar,
mas eu acho que já é suficiente para entender, né? Essa conversa de hoje, ela está muito ligada às duas primeiras etapas: identificação da demanda e mobilização dos parceiros, principalmente identificação da demanda. Ok? Alguém tem alguma pergunta aqui desse ciclo? Se tiver alguma dúvida, eu ainda talvez eu possa esclarecer. Ok, então vamos avançar, por favor, Sandra. Bom, na consideração dessa análise da demanda, como eu comentei no início para vocês, é muito importante a gente estar alinhado com os stakeholders. Então, no caso nosso, o principal stakeholder hoje, porque os recursos que a gente está imaginando inicialmente colocar nas tecnologias assistivas são aqueles próprios da Fundação Araucária, nós temos que atender às demandas do CCT, Conselho de Ciência e Tecnologia do Estado. Esse conselho, como eu disse para vocês, presidido pelo governador, secretariado pelo professor Aldo, a Araucária é membro desse conselho, naturalmente, e esse conselho ele definiu que o Estado tem que priorizar 5 áreas verticais. Então, agricultura, agronegócios, biotecnologia e saúde, energias sustentáveis, renováveis e inteligentes, cidades inteligentes, ou, agora mais recentemente, cidades da próxima geração, e, finalmente, sociedade, educação e economia. Okay? Então, essas são 5 áreas verticais, mas nós consideramos também 2 áreas que não deixam de ser áreas de conhecimento, né? Áreas temáticas a serem trabalhadas, mas que, de certa forma, condicionam as demais. Então, a questão da transformação digital, então, tudo que a gente hoje ouve dizer de indústria 4.0, comércio 4.0, ciência 4.0, toda essa apelação mais banal, né, digamos assim, a gente coloca debaixo desse guarda-chuva de transformação digital e a gente vê como uma área que hoje talvez seja o maior desafio em termos de produção de conhecimento mundial. Então, o que a gente gostaria de ver realmente, quer dizer, o CCT, né, é a intersecção, por exemplo, de transformação digital com todas essas 5 verticais. Tá? E também uma segunda área horizontal, aí, o condicionante, mais colocada como uma necessidade de responsabilidade social, né, é a questão de desenvolvimento sustentável. Então, para nós, aí, desenvolvimento sustentável, entendo-se, né, os ODS, que hoje a gente ainda pratica, né, provavelmente vão ser revistos, mas ainda é a referência principal, os ODS lá. Então, para nós, o desenvolvimento sustentável ele tem que fazer parte de um dos critérios para investimento, para desenvolvimento dessas 5 áreas verticais. Então, aqui, né, se você puder passar mais uma, numa análise prévia, né, que vocês, na discussão do grupo, podem aprofundar. Nós vemos aí as tecnologias. Acho que tem um microfone vazando aí. Obrigado. Então, numa análise prévia, tá? Nós vemos as tecnologias assistivas. Inicialmente, né, a gente conseguiria facilmente associar a questão de sociedade, educação e economia, que a gente vê muito, né, talvez numa percepção ainda muito superficial nossa da Araucária, como sendo uma necessidade, né, algo que promove um ganho de cidadania, né? Cidadania plena. Então, essas questões a gente entende mais próximas dessa área vertical, sociedade, educação e economia. Mas a gente sabe também que pode ser associada a várias coisas em termos de cidades inteligentes, né? Questões de mobilidade, por exemplo, a gente entende que podem ser colocadas tranquilamente aí em cidades inteligentes, né? E a gente entende que nos 2 casos há a clara identificação de transformação digital, né, principalmente o uso de inteligência artificial, impressoras digitais, etc., uma série de outras tecnologias que podem ajudar na questão de tecnologias assistidas. E, naturalmente, a gente sabe, né, eu não me lembro o ODS específico que é voltado a isso, mas acho que tem pelo menos uns 3 ODS que podem ser identificados como associados às tecnologias assistivas, ok? Então, o esforço, né, que a gente vai fazer aqui hoje, um pouquinho é declarar o posicionamento das tecnologias assistivas em relação a essas áreas prioritárias
enfatizando as demandas, então, as demandas de produção de conhecimento nessas intersecções. De novo, isso aqui é uma proposta inicial que nós discutimos, Sandro, Fernando e eu, de onde a gente acha que está mais associado, e também em função do aquele World Café que nós fizemos, né? Mas vocês têm a liberdade de mudar. Não, tem a ver também com energias renováveis, sustentáveis. Não, é biotecnologia, tem muita saúde aqui. Com certeza, a saúde talvez até vocês queiram realmente considerar. Tá? O que eu sugiro... Saúde vai entrar, nós temos uma parte do grupo, realmente as que mais entram, professor Márcio, são cidades inteligentes, sociedade, educação e autonomia, é o que a gente identifica na maior parte das nossas demandas, né? Mas saúde também. Ótimo, vocês fiquem à vontade para recolocar, redefinir. Eu só sugiro não tentar abarcar todas as áreas, tá? Porque, às vezes, até a gente vai ter que passar por um processo, vocês vão ver na metodologia lá na frente, de priorização. Então, às vezes, quando a gente quer atender muitas áreas, a gente não tem foco, né? Então, às vezes, mesmo sabendo, é saúde, mas está ligado também com cidades inteligentes, mas talvez mais saúde, então eu sugiro ficar numa área só, tá? Mas vocês têm a liberdade aí de alterar. Para ficar um pouquinho mais preciso quando a gente fala de cada uma dessas áreas, se você puder avançar, Sandro, e agora um pouco mais rapidamente, esse material vai ser colocado para vocês. Aqui tem um pouquinho a declaração, né, a descrição que foi usada pelo CCT para justificar o porquê era importante olhar para essas áreas. É uma justificativa resumida, né? Isso daqui ela é um extrato, na verdade, do Observatório da Indústria, do setor exportadores de futuro. Então, se vocês quiserem buscar mais informação, subsídio sobre cada área prioritária, eu sugiro olhar esse material do setor exportadores de futuro, né? Biotecnologia e saúde também, né, foi um extrato obtido de lá. Por favor. Vocês podem usar, na verdade, a ideia de mostrar isso aqui para vocês, a gente não vai ler, vocês podem usar esse discurso, tá, para justificar o posicionamento das tecnologias assistivas. Transformação digital, se não me engano, não tinha lá, nós acrescentamos. Desenvolvimento sustentável, né, tranquilo. O que falta aqui, vocês vão perceber, é sociedade, economia e... Sociedade, economia e educação. Né? Educação. Isso. Então, esse se ficam à vontade, como ela era muito ampla, o CCT acabou não definindo, deve definir mais para frente, mas é muito amplo, acho que qualquer coisa que vier nesse sentido de ganho de cidadania, sociedade 5.0, alguma coisa nesse sentido vai ser sempre bem-vindo. Ok? Pode avançar, por favor? Bom, aqui então eu passo a palavra para o Sandro e para o Fernando para explicar como é que vai acontecer a conversa aqui. Em relação a tudo que foi falado, vocês têm alguma dúvida? Aqui eu também... Eu que explico, né, Sandro? Você tinha pedido para eu explicar. Quer que eu explique rapidamente aqui? Isso. Porque tem o template e o anexo 5, né? Desculpe. Isso. Então, aqui só para finalizar, então, vocês vão ver que aquela primeira fase, primeira etapa, ou primeira atividade do ciclo de vida para criar um NAP é ligada à prospecção de oportunidades, né? A identificação das demandas, etc. Então, esse primeiro momento é o que vai ser trabalhado aqui hoje. Na sequência, vai ser feita uma análise sistêmica, a própria definição, a declaração do NAP. No quarto momento, organização da governança, do arranjo, desenvolvimento e implementação, daí avaliação e disseminação e encerramento. Conforme a gente for construindo, passando por essas etapas, vocês vão trabalhar com alguns templates, né? Existe um kit que foi preparado, que a gente tem chamado de método NAP, né? Esses templates vão subsidiar as conversas nessas 6 etapas aí. No final do preenchimento desses templates, a gente extrai o anexo 5, né? Que eu acho que eu já passei para vocês. O anexo 5 é o plano de trabalho de toda a equipe, ou de todas as equipes, né? E é o que oficializa juridicamente a participação de todos. É o que nos autoriza o repasse de recursos. Basicamente, é o que nos autoriza.
É anexo 5, porque tem o anexo 1, 2, 3, 4, acho que tem 7 anexos, se não me engano. Os outros anexos, vocês não se preocupem, esse é nosso, a fundação que tem que fazer. São autorizações que a gente tem que fazer para pedido, alocação de recursos. O que interessa aqui nesse grupo é especificamente o anexo 5, que é o plano de trabalho. Ok? Então, todo o esforço que a gente vai fazer, usando esses templates, vai ser para chegar nesse plano de trabalho. Ok? Então, acho que daqui você assume, Sandro, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que foi falada até o momento, eu estou à disposição. Porque depois eu saio. Ok. Obrigado, Márcio. Bom, boa tarde a todos. O Márcio já me apresentou, eu sou o Sandro, né? Atualmente sou assessor do Márcio na Fundação Araucária, mas sou oriundo da Universidade do Centro-Oeste, né? Da Unicentro. Eu vi que tem uma pessoa, acho que é Regiane, né? Que é dali, né? Que faz parte do grupo. Eu não a conheço pessoalmente. Bom, o Márcio comentou que esse método NAP, ele tem um ciclo de vida também, né, de 6 fases, né, ou 6 atividades que nós temos que desenvolver, e a primeira atividade a desenvolver é a prospecção de uma oportunidade, né, ou das oportunidades. Isso nada mais é do que você, em suma, o grupo que vocês estão formando, fazer uma espécie de brainstorm e uma espécie de validação das ideias internas de vocês, né? Porque acredito que vocês são um grupo heterogêneo, com várias pessoas, e às vezes as pessoas têm ideias distintas acerca de algumas prioridades, por exemplo. Então, esses templates, né, que a gente vai propor para vocês são uma espécie de guia para que vocês, como um NAP, consigam enxergar a real demanda que a sociedade tem, né, e traçar suas prioridades, né? E o que ficar para trás, de repente, num próximo ciclo do NAP, né, vocês podem incorporar como uma nova oportunidade, e assim sucessivamente, tá? Então, adentrando aqui na parte de prospecção de oportunidades, né, o que a gente tem aqui, que tem em mente inicialmente, é que a gente vai trabalhar com algumas ferramentas de gestão, né, que são um framework de Zachman, né, que é o 5W2H, uma taxonomia de Bloom, acredito que todos vocês já o conheçam, né, a escala de Likert e uma metodologia para identificar as reais condicionantes, né, que é os 5 porquês, né? Geralmente, grupos que vêm da área de gestão utilizam essas ferramentas e a gente vai propor para a gente explorar essas ferramentas conjuntamente com vocês. Bom, a atividade de prospecção de oportunidades tem o objetivo de identificar as demandas potenciais para a gente formalizar esse NAP, né? O que a gente tem que ter em mente sempre são as demandas que o governo tem, a academia tem, as empresas e os cidadãos, né? Ou seja, nossos stakeholders, né? Também tem em mente as áreas prioritárias do Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia, que a gente passou muito rapidamente nos slides anteriores, e perceber junto à comunidade externa, muitas vezes, as oportunidades para o desenvolvimento de um território, né? Ou de uma temática que está em evidência, né? E isso, às vezes, também se origina dos problemas identificados pelos próprios stakeholders. Então, sempre trazer essa visão externa para dentro do NAP sempre é salutar, né? Na construção das ideias, né? Ou das demandas. Existem 3 quadros que fazem com que isso aconteça nesse primeiro momento da prospecção das oportunidades, né? Lembra-se lá no início, né? É a identificação da demanda, a classificação da demanda e a justificativa da demanda, né? Fazer essas três fases dentro dessa nossa atividade, né? Existem algumas perguntas guias que nos dão sustentação a isso, né? Então, a cada conjunto dessas perguntas, geralmente a gente tem um quadro a ser preenchido por vocês, né? Então, o primeiro quadro, né, se refere praticamente a responder a questão de quais são as demandas da sociedade do século XXI que apontam para a articulação deste NAP frente às condicionantes chaves transversais de transformação digital ou desenvolvimento sustentável, né?
que é aquela figura que a gente apresentou anteriormente, né? Também pode-se pontuar isso sobre as condicionantes verticais que foram apresentadas lá, onde vocês praticamente se enquadram lá naquelas três, né? A saúde, educação, a sociedade, educação e economia, né? Cidades sustentáveis e assim por diante. Aí a gente propõe um quadro, né, que é baseado nessa taxonomia de Bloom, que pode auxiliar vocês nessa prospecção das várias demandas que o NAP tem. Não necessariamente, nesse ponto, a gente está preocupado em saber qual que é a demanda potencial, e sim quais são os conjuntos de demandas que nós teríamos lá para frente, né? Alguma dúvida até então? Bom, aqui está o quadro que mais para frente a gente vai disponibilizar o template para vocês, que vocês podem preencher essa própria taxonomia, esse próprio quadro com vocês, né? Então, temos aqui a taxonomia de Bloom, que coordena ou organiza esse nosso quadro. Existem as 5 atividades cognitivas, né, de criar, avaliar, analisar, aplicar, entender, lembrar ou memorizar, que fazem parte dessa taxonomia. E a cada uma dessas atividades cognitivas, a gente pode elencar uma série de oportunidades ou demandas que a sociedade tem para com o nosso NAP, né? Então, por exemplo, aqui eu coloco como exemplo, pode-se criar uma base de dados, né, para algum objetivo específico, como, por exemplo, deixa eu só puxar aqui para baixo, como, por exemplo, né, se a gente criar essa base de dados, né, com essa base de dados podemos divulgar quais tecnologias assistivas são produzidas no nosso território, né? Então, e assim as pessoas podem ir criando esse tipo, ou formalizando um pouquinho esse tipo de demanda, né? É importante colocar aqui um nome específico para essa demanda, que vai ser muito importante para os quadros para frente, né? Colocar um pequeno resumo do que é essa demanda, para manter uma memória dentro do NAP. No NAP, todos estão me ouvindo? Aqui ocorreu um problema de internet. Deu uma travadinha, mas voltou ok. Ok. Então, é sempre importante ter um nome, um contexto, uma descrição a respeito dessa demanda, né? E o porquê dessa demanda, para começar a criar uma memória para todo mundo que está no NAP, né? Aí também tem a seguinte questão: às vezes vocês vão incorporar outras pessoas que estão no meio do processo, aí essa etapa aqui já passou e ela tem possibilidade de resgatar o que vocês registraram como memória, tá? Isso faz parte de umas dinâmicas da gestão do conhecimento, né? Tranquilo? Sandro, só lembrando a todos que esse quadro foi preenchido com exemplos. Sim. Não tomem como uma demanda para vocês, por exemplo, lá em lembrar, né, o uso do cão-guia robô, né? Entendeu? Isso foi um devaneio, assim, uma ideia que me surgiu quando estava começando a montar esse quadro para vocês, tá? Eu dou uma sugestão de outros verbos que vocês podem usar nessa questão de montar a taxonomia de Bloom, mas tem um quadro aqui que também dá umas sugestões para vocês, né? De como vocês conseguem formular ou responder algumas questões de demanda, né? Tudo bem? Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto eu e o Fernando, a gente também pode tentar dirimir essas dúvidas depois, quando vocês estiverem preenchendo os quadros ou criando esse documento para vocês, né? Então, a gente pode ficar auxiliando vocês durante esta semana, por exemplo. Bom, uma vez que a gente identificou as demandas, né, a gente tem que começar a pensar quais são nossas prioridades, né? Então, a gente tem que ter algumas questões, assim, observar o que está acontecendo em relação às demandas que a gente colocou, né? Então, algumas perguntas que direcionam a esse entendimento é como essas demandas que a gente enumerou lá no quadro 1 são atendidas atualmente. De repente, algumas já são atendidas e você quer refinar aquela demanda, porque talvez é atendida muito bem no Planalto Central,
porque existe uma tecnologia assistiva, ou porque a cidade foi planejada que não acontece no território paranaense, talvez com exceções a Curitiba, né? Então, essas questões seriam interessantes a serem observadas, né? Então, para responder isso, a gente tem um quadro 2 também, né? Que a gente preenche com esses nomes das demandas que a gente viu no quadro 1, e a gente começa a classificar essas demandas de acordo com a nossa percepção, né? Se essa demanda não é uma oportunidade para o NAP, né, com certeza, porque, de repente, a gente está focado numa... a gente observou que era uma demanda já atendida em muitos lugares e, por uma questão de especificidade, naquela cidade ou naquele contexto, ela não é atendida, né? E que não gera nenhum ganho geral para a sociedade, sim, somente para algum grupo de pessoas, né? Ou a demanda pode ser classificada como tenho dúvida se essa demanda é uma oportunidade para o NAP, ou se a demanda pode ser uma oportunidade, e aqui a gente começa a entrar nos critérios, né? Essa demanda deveria ser uma oportunidade para o NAP, ou a demanda é uma oportunidade para o NAP, com certeza, né? E a gente tem um quadro 2 de sugestão, né? Que a gente, de um lado, a gente ainda utiliza a tecnologia de Bloom para dar essa nossa... para classificar as demandas, né? E a gente já começa a abstrair do quadro 1 o nome da demanda que a gente deu para a nossa demanda, né? E começa a classificar essa demanda de acordo com os critérios do grupo, do NAP que está em formação, né? E também para manter memória, por que a gente classificou isso desta forma? Novamente, pensando naquela pessoa que não está, neste momento, enganjado no nosso NAP, né? Mas que, porventura, alguma hora pode ser engajada no futuro, ou numa segunda rodada do NAP, né? Essa nova pessoa pode ver qual que foi o histórico, como esse nosso NAP chegou até então, né? Então, pegando essa nossa demanda e classificando ela de acordo com uma escala de Likert e respondendo por que a gente classificou isso como uma oportunidade, né? Isso cria a nossa memória, né? Então, nesse caso aqui da criação daquela base de dados, eu coloquei aqui como uma possível justificativa é que não se tem conhecimento da existência de uma base de dados que integre as informações de tecnologias assistivas. Opa, isso é uma oportunidade, né? Então, já está começando a ficar mais claro por que isso deve ser incorporado como uma possível ação do nosso NAP quando nós estivermos lá preenchendo o nosso anexo 5, né, lá na Fundação Araucária. Bom, a gente identificou a demanda, a gente classificou a demanda, agora a gente precisa refinar um pouquinho essa demanda. E isso requer que a gente tenha uma noção de um contexto já um pouquinho mais criterioso, né? No quadro 2, a gente identifica as oportunidades e desafios que justificam a criação do NAP, né? Se sim, né, ou para ponderar isso, ou para responder isso, a gente tem que ponderar algumas questões. As dificuldades para não atender essa demanda, porque às vezes é uma coisa que está além da potencialidade de financiamento, né? Ou porque a gente viu essa demanda sendo atendida no exterior e talvez na questão do contexto nacional a gente não tem como atendê-los ainda, né? A existência de alternativas viáveis, porque às vezes espelhando-se no que outros fizeram, a gente pode atender essa demanda de uma forma mais inovativa, né? Trazendo uma inovação e trazendo a solução para essa demanda com um grau de inovação, né? Às vezes as pessoas testaram alternativas inviáveis, né? Então isso também faz parte do aprendizado, ou que as oportunidades e desafios para atender essas demandas com outras abordagens que tem a ver com o tópico 2 ali, que é trazer um novo olhar de solução com algo inspirador ou inovador para atender aquela demanda. Tendo isso em mente, eu acredito que isso faz parte do dia a dia de vocês, né? Eu não quero me colocar em dar aulas sobre isto, né? Eu sugiro que vocês tenham em mente que
anteriormente, sempre a gente faz uma revisão bibliográfica, né? Ou faz uma pesquisa uma pesquisa de mercado para sustentar algumas assertivas, né? E aí a gente começa a ver algumas situações da seguinte questão: mas será que isto é uma demanda, né? Será que temos potencial para atender essa demanda? E para a gente conseguir fazer isso, lá na área de gestão ou de administração, existe um método chamado 5 whys, né? 5 whys, ou 5 porquês, né? A gente pega um ponto de interesse, uma demanda, nesse caso, e a gente começa a questionar algumas questões, de um nível mais genérico ao mais específico, para nós termos certeza que aquela demanda realmente atende aos anseios, por exemplo, daquelas condicionantes que foram apresentadas anteriormente, né? Então, por que essa demanda é uma oportunidade? Aqui tem um pequeno roteiro, né? Que a gente elaborou. Por que essa demanda é uma oportunidade ou um desafio, né? Ou, mais para baixo, por que essa demanda não foi atendida anteriormente? Houve dificuldades, né? Ou se essa demanda, se ela for atendida, né, por que ela aponta para o desenvolvimento sustentável ou para a transformação digital, né? Ou, né, ainda, se ela for atendida, por que ela aponta para melhoramento na questão da agricultura, do agronegócio, biotecnologia, saúde e assim por diante, né? E também dissecando um pouquinho mais, né, por que a sociedade entende que os resultados gerandos ao atender essa demanda se desencadeiam em avanços positivos no desenvolvimento sustentável e na transformação digital. Aqui é um pequeno roteiro somente, né? Pode ser que vocês arquitetem outras 5 questões que possam explorar essa técnica dos 5 porquês para deixar a demanda de vocês mais concisa. Alguma dúvida até então? Bom, por enquanto, tranquilo. Tranquilo? O quadro 3, ele tenta sistematizar esses raciocínios, né? E ele desencadeia nessa questão. Novamente, eu tenho o nome da demanda e eu começo a ponderar, de um lado, as dificuldades e, do outro lado, as justificativas de oportunidades, né? Pensando que uma demanda sempre tem aquela visão do copo meio cheio, meio vazio, né? De acordo com a tua perspectiva, você pode ver uma dificuldade, né? Por que o copo não está totalmente cheio? E ter visão futura de que, existe uma oportunidade para preencher o copo, ou encher o copo com algum conteúdo, né? Então, isso também começa a criar memória, né? Vejo que os 3 quadros, eles se complementam, criam essa memória e, possivelmente, esses 3 quadros já começam a clarificar para o grupo, né, qual que é a demanda que o NAP vai atender nesse primeiro momento e começa a dar subsídios para a gente preencher aquele anexo 5 que vai lá para a Fundação Araucária, né, com muito mais embasamento. Tranquilo? Bom, a gente tem algumas tarefas, né? A gente apresentou para vocês o que seria o template para essa nossa primeira atividade, né, de prospecção e oportunidades. Eu vou enviar tanto essa apresentação para vocês e o template, né, e a gente deixa como tarefa para o grupo, e a gente pode assessorar vocês, para vocês desenvolverem esse documento inicial de vocês, né, de prospecção das atividades, das oportunidades para o NAP de tecnologias assistivas. E a gente se coloca à disposição para a gente termos uma próxima reunião daqui a uma semana, no mesmo horário, para validar essa atividade 1 e para apresentar o template da atividade 2, né? Sandro, só uma questão rápida. Para mim, lá da UTFPR, 14h30 na quarta, eu sempre vou dar aula, tenho aula nas quartas-feiras à tarde. Teria como a gente combinar com o pessoal se teria um outro dia que seja bom para todos? Professor Poggiato, eu também, para mim, ficaria melhor se fosse outro horário, porque eu chamei meu orientador, o professor Nilson, para participar, e também quarta-feira, à tarde, é o horário que ele tem aula.
Posso sugerir, então, uma coisa? Se for de manhã, ótimo. É que nas quartas à tarde, e é a tarde toda, começa 1 e vai até 18 horas. E na sexta à tarde eu dou aula. Deixa eu fazer uma sugestão, por favor. No grupo, né, até eu acho que nem todas as pessoas puderam participar hoje, vocês sugerirem algumas datas para nós, melhor horário, tá? Isso, dificilmente vão conseguir, né, conciliar o de todos. Mas vocês nos indiquem o que é melhor para vocês e a gente adequa a nossa agenda da Fundação. Ok? Outra questão que tem é, tanto eu acredito que o Fernando também, a gente pode ir trabalhando com vocês esse template e também ajustando uma data melhor, né? Que melhor couber para todo mundo, né? É óbvio que quanto mais pessoas nós tivermos num grupo, né, difícil é conciliar uma agenda, né? Sim. E aí talvez um ou outro fique para ver a gravação do que nós discutimos até então, né, naquele nosso segundo encontro. Mas eu estou aberto a qualquer horário de vocês, né? Sim. Essa gravação ela vai ficar no YouTube, algum outro link? Qual que é a ideia? A ideia é fornecer somente para vocês, né, Márcio? Por enquanto a gente trabalha naquele grupo que está no WhatsApp, né? E conforme vocês forem identificando outras pessoas, outros parceiros para serem inseridos, tem os administradores lá, eles vão incrementando as equipes, outros colegas que vocês tenham que acham que poderiam contribuir, né? É que no YouTube fica aberto a todo mundo, né? Aí não é uma conversa meio reservada, né? Os momentos das reuniões de conversa a gente faz no Zoom. A gente só está registrando aqui para depois vocês terem um login, né? De como chegaram à construção do NAP. Okay? Tá. Não, entendi que se alguém não pudesse participar da reunião, essa reunião ficaria gravada em algum lugar público para a gente poder acessar, né? Isso a gente pode fazer sim, professor. A gente deixa no nosso servidor e passa o link. Isso, passa para o WhatsApp. Eu acho que é meio grande, tá, Sandro? Mas pode passar o link, né? Sim. A gente deixa no servidor e passa o link. Perfeito, obrigado. Eu sugiro, como a gente tem aí, não foi nem 1 hora, 50 minutos de conversa, eu sugiro a gente pegar um primeiro template e vocês, né, tentarem preencher ou pré-preencher para justamente praticar e ver se tem alguma dificuldade. Né? Tá, eu já vou disponibilizar para eles lá no WhatsApp e vou compartilhar aqui na tela, tá? Só um instantinho. Quanto a isso, Sandro, é claro que cada universidade, cada professor tem suas linhas de pesquisa, tem suas preferências, né? Essa lição de casa é individual por instituição, para a gente poder depois juntar tudo, ou a gente já vai trabalhar em grupo desde o início? Tá. Uma das coisas que eu fiz com o Fernando, por exemplo, é disponibilizar o template no Google Docs, né? Compartilhar entre os usuários e vocês podem, de forma síncrona ou assíncrona, preenchendo o documento, né? Então, essa é uma das formas que eu vejo que para vocês não evitarem de terem várias versões, de ter uma pessoa centralizando a questão de ver o que cada um alterou, né? Então, acho que é no sentido mais de o que declarar lá, né? Se ele seria mais individual ou institucional. O nosso interesse sempre é que seja institucional, professor. Tá. Então, o senhor declare lá o que o senhor está fazendo e se vir identificar ali a possibilidade de um colega ou companheiro participar do esforço, ele, por favor, faça o convite. E eu acredito, vocês que entraram primeiro no grupo já estão discutindo, para nós vocês são os responsáveis institucionais, né? Então, vocês podem até organizar institucionalmente uma resposta, né? Coordenar internamente das suas instituições esse esforço. Ok? Perfeito. E sempre o nosso interesse no NAP é que ele seja sempre inclusivo, né? É claro que a gente não tem recurso para atender todo mundo, mas a gente, pelo menos, tendo uma carta, né, uma agenda de trabalho, pela priorização que vocês mesmos vão construir, a gente vai atendendo de acordo com essa agenda. Ok? Ok. Só estou colocando aqui certinho numa pasta para ficar fácil localizar para vocês depois. Que aqui hoje a gente tem 11, tirando nós 3, né? 8.
Então, 8 representantes do grupo, eu acho que é pouco. Acho que o grupo lá, inclusive, é bem maior, né, Kelly? Quantas pessoas estão lá no grupo hoje? Então, o grupo é maior, mas lá tem até o presidente da Celepar. Tá bom. Coitado. Não, mas ele é bom a gente incluir, porque daí a gente pode pedir para ele botar a mão no bolso. Sim, ele é um stakeholder, mas ele... Não, ele não participaria, com certeza, né? Mas alguém da Celepar, talvez alguém da Celepar, né, que represente ele, sempre fazer esse esforço de ser inclusivo, tá? Sim, nós temos várias pessoas da Celepar que atuam nos nossos projetos, até na questão que a gente tem da acessibilidade, né, para o que a gente produz com eles. De repente, alguém dessa equipe, desse time, já fazer parte desde o início também. Certamente eles têm o maior interesse, né, em Sim. tornar acessível os serviços que eles têm hoje. Isso, de certa forma, vocês poderiam ajudar bastante. Eu sei que a professora Maria Lúcia também é bem envolvida com isso, né, com esses processos, né, esses processos de democratização de acesso, etc., né, que eu sei que interessa bastante a eles lá. Pessoal, eu vou compartilhar de novo a tela, eu vou tomar como verdade que eu faço parte do grupo de vocês, tá? E aí a gente pode... Todos estão vendo aqui, né, o documento, né? Sim. E aí eu posso começar a auxiliá-los, vocês, nessa questão, né? De tentar, na taxonomia de Bloom, né, tentar ver quais são as demandas que vocês percebem que podem ser articuladas com vocês. Então, deixa eu apagar aqui os elementos da nossa tabela. Sandro, me desculpe, então eu vou me despedir de vocês. Ok. Tá? Obrigado a todo mundo pela participação. Hoje a gente focou só nesse realmente início aí nessa primeira etapa. A ideia é que nas próximos workshops, vocês agora que são introduzidos, a gente talvez até execute mais de uma etapa, né? Eu sugiro realmente hands-on, viu, Sandro e Fernanda? Pessoal, praticar mesmo essas tabelas, essas coisas todas, para a gente mais rapidamente passar para o anexo 5, né? Tá bom? Márcio, eu finalizo a gravação e ela fica registrada comigo ou com você? Depois você pega e a gente conversa com o Kleber, coloca na nuvem e manda o link. Gera um link para você disponibilizar, tá bom? Ok, mas o arquivo não fica gravado no meu HD agora, né? Não, agora sim. Agora que você que lançou o recording, você deve, a não ser que você tenha identificado alguma nuvem. Eu acredito que não. Não. Ele deve estar gravando o local, depois a gente transfere para a nuvem e passa o link. Tudo bem. Obrigado a todo mundo. Bom trabalho para vocês. Ok. Bom, pessoal, mãos à obra, né? Aí a gente começa a ter uma chuva de demandas nesse momento e a gente não quer, nesse momento, não é hora de criticá-las, né? E sim de criar um grande leque de oportunidades, né? Então, eu dependo de vocês para digitar alguma coisa aqui. Aí a gente não pode utilizar, Sandro, já aquela tabela que a gente fez do workshop, que a gente tem, eu posso colocar ali no grupo novamente, não sei se você já estava, nós já temos uma lista de, como se fosse linhas de pesquisa já, sabe? Tá. Eu acredito que, como eu entrei recentemente no grupo, essa tabela não está disponibilizada para mim, então eu teria que disponibilizar no WhatsApp novamente. Vou. Só um pouquinho que eu já consigo aqui. Ou se alguém quiser pilotar a questão do preenchimento também, fique à vontade, né? Outra questão que tem, acho que o Márcio comentou que a reunião vai até às 4, né? 4h30. Por aí, né? Ó, coloquei lá os eixos. Tá, eu vou abrir aqui. E a gente também pode trabalhar de forma remota, né? O grupo de professores aqui, pesquisadores, a gente consegue fazer nesse documento compartilhado também, né? Eu não compartilhei o documento, eu só mandei para vocês o template, né?
O que acontece é que vocês podem jogar ele lá no Google Docs, por exemplo, né? E você, quem for ser o proprietário, ele compartilha com todo mundo no grupo. Aí se torna um documento compartilhado e todo mundo preenche, né? Aí precisava mandar o e-mail de todo mundo, eu acho que ali dentro do grupo, né, para poder fazer esse compartilhamento daí no Google Docs. Pode ser, né? Vamos fazer a listinha de e-mail, então? Ok. Será que eu tenho de todo mundo? Devo ter, né? Acho que tem mesmo. No próprio... Aqui no próprio bate-papo, acho que a gente... Tá. Eu já coloquei no bate-papo aqui com vocês. Eu vou pegar um aqui e vou colocar lá na tabela, né? Eu até coloquei o meu Gmail, porque daí fica mais fácil até, né, do que o institucional, que às vezes você tem que pedir autorização quando é... Então... O ideal é o Gmail, né? Tá todo mundo correndo para o Gmail nessa hora também. É o que garante que chega, né, Maria Lúcia? Também. Tá. Eu copiei um texto aqui, vocês estão vendo, né? Auxílios para a vida diária, né? Materiais e produtos para auxílio em tarefas rotineiras tais como comer, cozinhar, vestir-se, tomar banho, executar necessidades pessoais, manutenções da casa, etc. Isso aqui pode ser um texto inicial, né? Agora eu vou dar uma de leigo, né? Por que isso é importante no NAP de vocês? Só um pouquinho, Sandro. Lá tem um site do Ministério que ele elenca, né, que esse é um dos pontos. Então, ele elenca, se não me engano, 11 possibilidades de tecnologia assistiva, né? Então, assim, talvez a gente recuperar, né, essa informação, e eu acho que até o Fogiato deve lembrar que isso está lá permeando o trabalho da rede, a gente se baseou naquele, né? Lembra, Fogiato? Sim. Então, para escrever o projeto, a gente se baseou naquele. E um deles é esse da atividade de vida diária, né? Que é justamente para dar autonomia para o sujeito, né? Então, que já vai desde a... E aí vai, eu acho que pode associar com relação às cidades inteligentes, né? Que você pode ter uma residência que dê essa autonomia, quanto aos recursos tecnológicos, né? Então, aí amplia, né? Mas sempre pensando nessa questão da autonomia dele dentro do seu próprio habitat, né? Estão vendo o que estou colocando aqui, né? Sim, você está colocando dentro do criar o porquê também, né? Aí eu só não sei se é no criar isto, né? Uhum. Eu acho que a gente vai ter ele de diferentes formas. O criar algo que não existe, né? As novas possibilidades, mas a gente também tem várias propostas já prontas que a gente pode avaliar, né? Analisar, avaliar o que já tem, propor melhorias. Então, veja, aqui vamos... se fosse em algum outro lugar, aqui para criar, qual que é o nome que vocês dariam para esse texto? Ou para esta demanda? Produtos assistivos? Se bem que é um dos, né, Maria Lúcia? Vocês entenderam a dinâmica, né? Isso é muito importante ter esse feedback e se isso faz sentido para vocês também, né? Porque, na verdade, esse auxílio para a vida diária é um dos produtos assistivos que existem. Então, são vários produtos assistivos, entre eles o auxílio para a vida diária. Mas, se for para dar um nome, acho que seria produto assistivo, né? Porque daí ele é abrangente, né? Ele é bem Aí abrangente. você tem
tanto para a área da educação, né, para mobilidade. Então, assim, aí você amplia esse escopo, né? Uhum. Então, essa questão de você dissecar o grau, né, se é para a área de educação ou para a mobilidade, né, isso tem a ver que você vai ter vários aspectos, várias demandas de criação, né? Ok? Você não podia colocar aqui produtos assistivos para educação. E talvez esse texto aqui não seja o ideal, né? Sim. Vou só deixar isso aqui em outra cor. É que, no caso, seria produto assistivo para auxílio da vida diária, ou o produto assistivo, nesse caso, um deles é o auxílio para a vida diária. Tem auxílio para a vida diária, tem auxílio para a educação, tem auxílio para... Aqui a gente está falando de locomoção já? Atividades rotineiras? Vestir, Porque muda bastante o escopo, né? Sim. Agora veja o seguinte, qual que é a intenção desta... É que, assim, Sandro, eu acho que a dificuldade com relação à tecnologia assistiva que vem desde o conceito dela, né? Então, a tecnologia assistiva, ela pode abarcar desde o desenvolvimento do produto, né, onde você tem uma ação para fazer, né? Quanto à questão que está ali de avaliar, né? De você criar método para fazer esta avaliação, né? Quanto o próprio serviço, por exemplo, a geração de serviços também passa a ser uma tecnologia assistiva, né? Então, o próprio conceito da tecnologia, ela já é muito abrangente, tá? Então, o que eu pensei aqui, enquanto vocês estão fazendo aí, de repente trazer alguns conceitos e aí ver o que pode entrar, né, nesse teu primeiro momento, porque você está levantando aqui com a taxonomia do Bloom, ele é muito... Eu aprendi também, eu estou trabalhando com meus alunos, então achei bem bacana, principalmente para definir os objetivos, né? Então, é uma sistematização muito legal. E eu acho que, de repente, a gente pode pegar, né, todos aqueles conceitos lá que a gente já tem sistematizado das diversas aplicações de tecnologia assistiva e ver o que podemos generalizar, né? Porque ali, às vezes, a gente tem para várias categorias, para, digamos assim, para que a gente... Não sei se esse é o momento, primeiro, de tornar mais geral, para depois especificar, né? Então, porque veja o seguinte, vocês falam de produtos assistivos, né? Vamos pensar no NAP sendo executado, né? E ele tem uma dinâmica de que ele tem um início, meio e fim, e eu não sei quantos meses nós temos desse NAP, mas digamos que a gente coloca 36 meses, né? Lembra que o Spinoza falou que lá no final tem a questão das entregas, né? Se no NAP a gente propor muita coisa, né? Ele perde o foco e lá no final vocês não vão conseguir entregar tudo que vocês prometeram. Essa forma de a gente chegar aqui e ver que existem produtos assistivos para a mobilidade, para a educação, para a vida do cotidiano, de repente, nesse primeiro momento, vocês vão acabar vendo que não, nós vamos dar conta somente para um NAP de produtos assistivos para a educação, né? E aí vocês vão destrinchando ele nos outros quadros, né? A intenção neste momento é ver todas as demandas e dar nome a essas demandas, para depois ver quais são as mais importantes na perspectiva de vocês e que tem mais plausibilidade de vocês conseguirem atender nesse primeiro momento, né? Não que vocês vão deixar de perceber as que vocês deixaram de fora, porque, de repente, é que nem construir um brinquedo com peças de Lego, né? Você começa a brincar um pouquinho, constrói um pedacinho que pode ser reutilizado num outro momento no NAP, né? E você vai criando suas pequenas peças, né? É nesse sentido.
que a taxonomia de Bloom está aqui para dar aquela explosão de ideias, para depois vocês ir refinando até vocês acharem a demanda que vocês vão conseguir cumprir lá no final. Sim. Lá no plano de trabalho, Sandro, você vai ter que definir quem são os responsáveis por cada atividade, né? Sim, isso vai acontecer já no próximo, na próxima atividade, tá? Onde eu vou perceber quem são meus stakeholders para cada um das minhas demandas. Tanto os stakeholders que vão contribuir, né? Por exemplo, a Fundação Araucária, ela vai entrar com a questão das bolsas, né? Vocês vão entrar como os orientadores e vocês vão ter bolsistas, por exemplo, que vão lhes auxiliar, né? Vocês, como stakeholders, né? Vocês também têm as competências para, de repente, só atuarem... Digamos que vocês tenham visto 2 demandas potenciais. E você vai ter dentro do seu... do contingente das pessoas do NAP que tem expertise somente para atender uma demanda, né? E isso vai ficar claro no próximo template. É por isso que esse levantamento de demanda tem que ser feito em função das perspectivas de atuação de cada membro, né? De cada participante. Tipo, eu tenho a minha, a Roberta Sim. tem uma que é igual à minha também, de repente a gente pode se unir para trabalhar em cima de prótese facial. Né? Ótimo. Maria Lúcia tem vários temas lá dos alunos dela, ela também pode pegar alguns temas. Então, não adianta a gente jogar de forma muito genérica, porque isso aí vai acabar ficando muito amplo mesmo. Então, esse levantamento, acho que talvez já tenha que ser mais focado em função de cada professor, de cada participante do grupo. Justo. Concordo com você, porque daí fica mais fácil ver que nesse primeiro momento, ok, eu tenho várias demandas de próteses, né? Que o seu laboratório ou o seu grupo de pesquisa pode atuar nele. Mas, neste momento, dada a circunstância da Covid, por exemplo, né, ou de qualquer outra questão que você está vendo, muitas pessoas sem determinada prótese, você atende aquele público por primeiro, né? Mas todos os produtos de prótese já foram especificados neste momento, entendeu? Mas lá na frente você vai priorizar um deles. E aí você vai priorizar também as pessoas que vão trabalhar com aquela prótese, né? Eu gostaria também de fazer uma colocação. Eu penso um pouco diferente aqui. Por exemplo, eu trabalho assim normalmente com tecnologia assistiva. Eu normalmente divido em tecnologias para mobilidade e para comunicação. Dentro de mobilidade, eu elenco tanto a parte de membros inferiores quanto membros superiores. Apesar que membros superiores não seria tanto uma questão de mobilidade, mas muitas vezes de atividade. Não é? Okay. Dentro da comunicação, eu já envolvo os vários aspectos sensoriais, não é? Como visão, audição, até mesmo também a fonação, o tato, e a comunicação propriamente dita. Por quê? Porque com a comunicação é possível fazer educação. Sem comunicação, você não educa. Não é? É preciso comunicar para educar. Então, eu assim, tenho a impressão que as grandes áreas, normalmente, elas são divididas mais ou menos desse jeito. Né? Ou vai para o lado motor, ou vai para o lado, na verdade, que poderíamos talvez até chamar de neurosensorial, não é? E daqui entra a comunicação. E aí você pode dividir. Na mobilidade, você pode ter órteses, próteses, aí de membros inferiores, de membros superiores, não é? Você pode ter inúmeros outros tipos de dispositivos. Dentro de comunicação, você pode ter auxílio para cegos, auxílios para surdos, auxílios para mudos, não é? Quer dizer, mudos no sentido de que a pessoa não consegue se expressar oralmente, não é? E assim por diante. Por exemplo, eu vejo agora no momento da Covid, num momento terrível dentro do hospital, como é que um paciente entubado se comunica com uma equipe médica? Não é? E a necessidade maior dele não é motora,
Na verdade, porque ele nem consegue se mexer. Dependendo do estado, ele está lá praticamente imóvel. Mas ele poderia se comunicar para expressar algum tipo de dor, de necessidade, de vontade, sabe, de contato, e aí entra a comunicação, não entra o outro lado. Então, eu tenho a impressão de que a gente teria que deixar alguma coisa nesse sentido, assim, amplo, nessas classificações, para depois a gente, por exemplo, você quer atacar no primeiro ano determinados temas, não é? Então, a prioridade será para, suponhamos, órteses e próteses de membros inferiores, ou de membros inferiores ou superiores também, porque tem gente aqui que trabalha com membros superiores e não com membros inferiores. Daí eu quero dizer, mas isso não me interessa normalmente, ou quer dizer, não atende ao público que eu geralmente procuro, não é, atender com a solução, porque esse público é de, sei lá, se no caso é de amputados de membros superiores, né? Então um membro inferior não entra. Não é? Só que o outro trabalha exatamente com o membro inferior. Daí, se você também limitar nesse sentido, você corta fora metade do pessoal que poderia atuar, não é? E assim com a comunicação. Tem gente que não trabalha com comunicação. Daí, como é que faz? Tá. Desculpe só um pouquinho da minha ignorância, porque eu sou da computação, tá? Então, essa questão de tecnologias assistivas, para mim, vai até a confecção de interfaces para sistemas computacionais, né? Eu não tenho uma visão total sobre tecnologias assistivas. O que vocês estão expressando para mim é muito bom de ouvir, né? Principalmente porque, neste momento, como o Percy, não sei... Percy, né? Ele falou, assim, neste momento nós não estamos aqui degladiando qual que é a minha fatia do bolo, entendeu? Mas vamos colocar assim, quais são os ingredientes do bolo, né? Exato. E aí depois vocês vão começar a ver o que ficou claro para mim quando o Spinoza me convidou para auxiliar ele na questão dos NAPs é que um NAP não é responsável somente por uma demanda, tá? Um NAP pode ser responsável por várias demandas, e essas demandas podem ser concorrentes ao longo do tempo. Parte do meu grupo trabalha aqui, parte do meu grupo trabalha ali, né? E essas demandas também podem ser organizadas ao longo do tempo. Nesse triênio eu vou trabalhar aqui, no próximo triênio eu vou trabalhar aqui, e assim sucessivamente, né? É como se fosse uma linha de produção, né? Porque, às vezes, o tipo de órtese ou prótese para você é uma parte de uma órtese ou prótese lá para frente, né? Então, a gente tem que ter essa questão de saber como encadear isso dentro do grupo, para que todo mundo seja agraciado dentro do NAP, né? E também que isso seja um fluxo contínuo, como o Spinoza falou lá anteriormente, né? Porque o NAP em si ele não é para morrer daqui a 3 anos, ele é para sobreviver, né? Posso dar uma sugestão aqui? Sim, né? por Então, favor. eu só queria fazer a leitura de dois parágrafos aqui, né? Então, lá no Comitê de Ajudas Técnicas do Brasil 2009, né? Quando se definiu o que era tecnologia assistiva, então, o primeiro parágrafo, ele é bem esclarecedor nesse sentido, e aí a gente poderia, talvez, uma sugestão de buscar esses conceitos, e aí, quando você fala ali em criar, né? Está inserido dentro de todo esse contexto. Por exemplo, tá? Então, nesse Comitê de Ajudas Técnicas, tecnologia assistiva é uma área de conhecimento de características interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Tá? Então, assim, se a criação ela estivesse relacionada com esse conceito, né? Porque, assim, eu vejo que nesse NAPs, ele tem como objetivo, primeiro, encontrar tantos parceiros, né, que são da área que desenvolvem tecnologias,
quanto aquelas pessoas que precisam das tecnologias, as gestões, né, que têm que ser feitas para esse entrelaçamento e depois para reverter isso no sistema produtivo do Estado, né? Uhum. Eu concordo aí, Maria Lúcia, talvez eu criar, a gente devesse pensar em alguma coisa como assim, criar, não é, soluções, Isso. não é, que, na verdade, propiciem autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social das pessoas com deficiência. Isso, isso. Esse teria que ser o geral. Exatamente. Tá? Eu acho que tem que ser por aí, porque daí engloba tudo isso. Porque aí a gente vai ter as pessoas podendo se encaixar em diferentes ações que estão ali, né? Porque o que a gente sente justamente quando você começa a trabalhar com a tecnologia assistiva, que são várias, né, as ações que têm que ser feitas. Então, vai desde um material didático, vai desde de uma órtese, e a gente tem essas competências, né? E elas podem ser fomentadas, né? Então, eu acho que isso que o Percy, né, sintetizou aí, eu acho que é perfeito para o começo desse NAP. Sim. Outra questão que tem... naquela parte da saúde, educação, que o NAP pede para colocar as áreas, né? Então, já especificar aqui essa tecnologia dentro da mobilidade, parte coisa, aí eu acho que fica bom. Fica uma geral, né? Algo assim maior. Outra questão que tem, muito que a professora Maria colocou, tem a ver com na taxonomia de Bloom para o entender, né? Então, veja, algumas demandas delas não caem no criar, cai lá na vertente do entender, né? E daí, talvez, alguém já, nesses 3 anos, tenha a possibilidade de criar um protótipo, alguma coisa assim, né? Então, essa pessoa vai estar pensando em criar aquele protótipo e também vai cair na vertente do aplicar aquilo, para ver se aquele dispositivo realmente ele é adequado para aquela população, né? Mas aí eu penso assim, ó, é criar soluções. Sim. Aí a solução pode ser uma prótese, e daí ele vai aplicar a prótese, entendeu? Aí ele pode ter que analisar ou avaliar essa mesma prótese, entendeu? Então, eu acho que o primeiro ali, o primeiro verbo do criar é o que a gente quer criar. Não é? Veja que... Se a gente colocar desse jeito como inicialmente estava sendo colocado, nós vamos ter que elencar uma lista de 20, 30, 50 coisas diferentes. Mas, professor Percy, eu acredito que esse é o caminho, porque neste momento de você preencher essa tabela, esse primeiro quadro, não é para você criticar qual que eu vou trabalhar. Isso vai vir num segundo momento. Nesse momento, a gente ter um turbilhão de ideias, né, que são categorizadas ali. Num segundo momento, depois de ter criado aquele turbilhão de ideias, né, de demandas, de oportunidades, ver qual que é a mais importante neste momento para nós. Porque em função dessas várias ideias que vocês vão ter, pode ser que eu seja convencido que sua ideia é melhor. Né? Então, eu vou dar uma pontuação que não, é aquela mais importante para mim, nesse momento. Então, a fase de crítica vem depois. Sim. Mas aí que entra o que a Kelly falou, Sandro, porque a gente fez esse trabalho durante lá um bom tempo, no ano passado. Então, daí para começar, digamos, um ponto de partida seria esse trabalho que foi feito aí há muitas mãos, e aí agora a gente só provavelmente incrementa com os novos participantes e dá uma arredondada nisso. Exatamente. Eu acho, por final, professor Foggiato, que o trabalho que nós fizemos, que ele foi com várias mãos, desde pró-reitores, pesquisadores que participaram do workshop, também foi a demanda das pessoas com deficiência, né? Nós primeiro escutamos os pesquisadores, definimos várias linhas, todos os que estão no grupo se enquadram nessas linhas, não tem como, porque elas são amplas, e fizemos a demanda das pessoas com deficiência. Então, ali a gente já tem essa primeira situação de o que a gente pode trabalhar, o que a gente tem condições de trabalhar enquanto pesquisador, e o que realmente a sociedade está precisando neste momento.
A gente já tem esse trabalho feito. Então, eu vejo que vocês têm plena capacidade de fomentar essa primeira tabela, né, e extrapolar um pouquinho, né, ela, para, num segundo momento, pensar em classificar essas demandas que vocês viram de acordo com o que é primordial para atender algo de cara nesses 3 anos como sendo um resultado, né? É óbvio, como eu falei para vocês, nessa primeira leva de demandas que vocês vão colocar, talvez vocês tenham demandas que podem ser concorrentes ao longo do tempo, para que todo mundo dentro do NAP trabalhe, né? Então, aquela pessoa que vai ter uma demanda sobre dispositivos para os membros inferiores, vai ter outra demanda para dispositivos dos membros superiores, outros para a questão de comunicabilidade. Ok, fechamos esses 3 eixos, né? E aí vocês começam a verificar quais dentro das ideias desses 3 eixos são o que vocês realmente podem atuar, né? Ou, num segundo momento, também existe aquela questão de que, hoje eu não tenho competência para, eu vou chutar, né? Uma tecnologia, né? Um olho cibernético. Mas eu sei que, de repente, tem uma pessoa lá em Londrina que faz, só que ele não está nesse grupo aqui. No segundo template, a gente oportuniza vocês a elencarem essas pessoas que podem auxiliar vocês na confecção dessas próteses, desses dispositivos ou dessas tecnologias, né? Aí a coisa começa a ficar mais sedimentada, né? Esse documento que vocês têm, que vocês passaram para mim, que são os eixos, né? Só uma pergunta, Sandro. Assim, é que quando a gente trabalha com tecnologia assistiva, a gente tem um universo para fazer essa abordagem, né? Então, assim, a gente pode estar trabalhando dentro de coisas mais do dia a dia, né? Para atendimento às necessidades dessa pessoa, considerando a idade, uma série de coisas, né? O tipo de doença, o tipo de deformação. Então, assim, é uma coisa que, às vezes, ela é muito, inclusive, específica, né? Às vezes, você vai ter que trabalhar alguma coisa muito customizada, tá? Posso... Então, Desculpa, não, só para te perguntar, assim, só para você responder uma pergunta para mim. Qual é a expectativa de vocês com relação ao NAP? Então, é assim, porque como nós temos um universo muito grande de possibilidades, o que vocês esperam, né? Porque isso também eu acho que é alguma coisa que a gente também tem que conhecer de vocês. Tá. Essa pergunta não necessariamente, não tome como verdade que eu vou falar agora para vocês, tá? Porque quem tem que responder isso para você é o Márcio e o Ramiro, tá? Mas pelo que eu tenho percebido, nos outros NAPs que eu e o Fernando nós observamos, né, é que a demanda, digamos assim, o contexto do NAP, ele pode ser uma coisa muito abrangente, tudo bem? Como existe um NAP que é o NAP de hidrocarbonetos, que o NAP deles é para estudar novas formas de energias renováveis, a nível de outros óleos, né, outros materiais. Veja, existe um amplo espectro dentro da física e da química para você criar combustíveis renováveis, né? E aí, cada conjunto de pessoas dentro daquele NAP tem competências específicas que vão auxiliar na questão de especificar melhor um combustível. Vai ter físicos, químicos, engenheiros e assim por diante. Lá no final, não é a questão de revolucionar a questão da energia renovável, por exemplo. Às vezes, a tecnologia já está disponível, né? Como transformar material orgânico em gás e esse gás virar energia, né? Essa tecnologia já existe, né?
Então, talvez não exista naquela região, no oeste do Paraná, com tanta predominância, né? O que eu quero dizer com isso é que o NAP pode ter uma ideia geral, como vocês têm, tecnologias assistivas, e dentro dele ter pequenos produtos que são entregues ao longo do tempo. Esses produtos não necessariamente, na minha visão, é simplesmente um produto físico, mas também quantas pessoas vocês atenderam, né? Porque isso também tem a ver com um resultado que o NAP pode dar, né? Você entrou em contato com uma pessoa que é lá da computação e ele tem uma impressora 3D e ele fez umas próteses para a pessoa agarrar alguma coisa, né? Então, veja, você foi atender talvez a demanda de um garotinho que perdeu parte dos dedos ou a mão, né? E aí, com o pessoal que teve, que é um caso que já existe, mas talvez não existe no território paranaense, né? Veja, você está atendendo uma demanda específica dentro do teu NAP, né? Como é que você atende essa demanda específica dentro do teu NAP, né? Eu não tenho contato com pessoas de robótica ou da computação. No segundo momento, no segundo template, você vai encontrar essas pessoas através dos currículos Lattes deles e você vai convidar essa pessoa para lhe auxiliar para desenvolver esse produto, né? É isso que eu tenho visto acontecer nos outros NAPs. Eu acho assim que o diferencial das questões mais técnicas, né, é que aqui a gente está trabalhando com pessoas, né? Sim. Então, assim, até a própria Quellen tem ali, mostrou, ela fez todo o levantamento, né, de que consultou as pessoas, então a gente tem de um lado aquelas pessoas que seria essa demanda, né? Então a gente tem as expectativas básicas de qualidade de vida, a gente tem também essas questões relacionadas com as pessoas que atendem, né, todas as áreas, né? Então, o professor que trabalha com a educação inclusiva, ele tem as suas necessidades, né? Os terapeutas que trabalham. Então, assim, a gente tem stakeholders aí envolvidos, né, nessa cadeia, que eles são das várias e diversas áreas aí, né? Então, eu acho que quando a gente trabalha e pensa em desenvolvimento da tecnologia assistiva, me vem à mente muitas coisas, né? Que vai desde o treinamento que as pessoas precisam ter, né? De ter profissionais, de ter material, né? De ter estruturas, essa questão multidisciplinar, né? Que são vários profissionais das diversas áreas, a questão da própria gestão. Então, eu vejo assim que as universidades, né? Então, aqui no estado, como, né, a gente tem esse mapeamento aí, né? Que você tem, no total, eu não sei quantas são, né, mas entre as privadas, as estaduais, as federais, a gente tem, acho que cerca de 15, né, se não for mais. Estaduais e federais, acho que são 9, 3, são 12, né? Aí vamos tirar 12. Os campi, né? Isso. Então, assim, o que eu vejo, que a gente tem essa demanda, né, então você tem áreas, e aí, isso que é interessante na tecnologia assistiva, porque quando você fomenta, você também, às vezes, fomenta áreas que não se conectavam, né, e não se conversavam, e quando você trata de uma tecnologia assistiva, elas necessariamente precisam se conversar. Então, a eletrônica com a comunicação, com a informática, com o pessoal da terapia, né, com o pessoal da física, com o pessoal do desenvolvimento de produto, então você cria esse diálogo. Então, assim, a meu ver, né, a gente poderia fomentar um pouco esse conhecimento, né, digamos assim, de fazer essa prospecção da própria demanda, mas nesse sentido interdisciplinar. Né? Então, assim, o que as universidades têm de conhecimento e como elas podem contribuir nas diversas áreas. Né? Porque eu vejo que esse é um papel importante do Estado, né? Porque o Estado ele tem que ser, e aí a Secretaria, né, de Ciência e Tecnologia, ela tem esse papel, né? O que está acontecendo? Quem que pode contribuir?
né? Então, essa formação de redes, formação de conhecimentos multidisciplinares. Então, assim, essa prospecção da demanda, eu vejo ela muito relacionada com isso. O que nós temos, né? Por exemplo, na Federal, a gente tem um núcleo de tecnologia lá que vai fazer o apoio para o ensino, né? Com a professora Laura Cerita. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia assistiva, veio todo mundo querendo já que eu desse resultados lá, né? Porque eles têm muitos problemas. Entram vários alunos todo ano e cada situação é uma situação diferenciada, né? Então, assim, é difícil para nós e cada vez que a gente estuda e acompanha um pouco mais a tecnologia assistiva, de você pontuar apenas um aspecto, né? Então, muitas vezes, como dizer assim, quando você está, né? Você tem um olho só, né? Está na guerra, é aquilo que você tem. Então, assim, você tem que resolver todos os problemas. Então, talvez a gente não tenha necessariamente a competência naquele momento, mas a gente tem talvez esta visão para chamar profissionais, as diferentes áreas, para começar esse diálogo, né? Então, eu vejo que isso é fundamental, que as universidades, elas têm um potencial muito grande para desenvolver, mas elas não estão conversando ainda, né? Então, deixa eu dar uma parte, Maria Lúcia, depois. Bom, primeiramente, tudo bem, né, com vocês, eu entrei meio tarde, mas aproveitar, Maria Lúcia, a tua fala, primeiramente, obrigado a todos aí, né, a participação, a gente tem lutado em relação a essa questão da tecnologia assistiva, mas eu tive agora em Guarapuava, até foi um contato que a gente colocou aí no grupo, e veja, a Universidade Estadual, a Unicentro, ela está lá com uma possibilidade bem grande, já tem recurso, inclusive, para isso, para fazer um CER 3, que seria um centro de especialidade, né, do governo federal. Então, por ser uma universidade estadual, ela tem essa possibilidade de receber recursos via CESA para a saúde, enfim, para criar. São 5,5 milhões eles vão fazer lá. E eu achei uma ideia fantástica e, claro, ligado com a academia da universidade, da Unicentro, né, no sentido de tecnologia assistiva. Falei muito do nosso trabalho lá, por isso que eu fiz questão de pedir para ela entrar no grupo, enfim, porque tem muito a ver com isso que você está falando, Maria Lúcia. É fundamental isso, sabe? E daí você vê um modelo como o de Guarapuava, em que a universidade, além de prestar um serviço, ela já faz a entrega de órteses, próteses e cadeira de roda. Então, para vocês entenderem como funciona isso, eu vim conhecer agora que eu fui para o Estado, porque eu não sabia disso até então. Essa distribuição via SUS das cadeiras de rodas, órteses e próteses, são feitas em vários tipos de entrega, vários serviços são do Estado, são credenciados pela Secretaria de Saúde, né? Aqui em Curitiba sempre foi a APR, Associação Paranaense de Reabilitação, que depois entrou num colapso e hoje o Hospital de Reabilitação assumiu isso, só que com o Covid não está podendo colocar de pé o que ficou certo de fazer, que é retomar a entrega de órteses, próteses, cadeira de roda, inclusive com um centro de especialidade de alguma empresa que ganhar o edital. Isso, o Hospital de Reabilitação, hoje ele é coordenado pelo Hospital do Trabalhador. O Hospital do Trabalhador, hoje, ele administra o Hospital de Reabilitação, que estava parado todos esses 10 anos desde a inauguração. Daí você vai para Guarapuava, para minha surpresa, a Unicentro está lá fazendo esse serviço. Eu fui visitar um lugar pequeno, mas está atendendo e está entregando as cadeiras de roda, ortoboc, etc., que são licitadas via a prefeitura ou via mesmo a Unicentro. Não estou bem certo quem que faz o edital lá de contratação desse serviço e entrega. E a órtese e prótese está lá. Eu falei sobre a tecnologia assistiva, eles já estão nisso, eles querem desenvolver mais, mas agora o que vai ter para frente? No próprio campus do Unicentro, eles vão pegar esses 5,5 milhões e vão criar lá um CER 3, que é o que é o Hospital de Reabilitação hoje, né? É um CER 3. O que é Foz do Iguaçu tem um CER 3. Poucas cidades no Paraná têm o CER 3, né? Que é o top para o atendimento da pessoa com deficiência, que inclui desde a entrega de cadeiras de roda, etc., ao atendimento, fisioterapia, etc., etc. Né? Então, eu achei esse modelo do Guarapuava muito bacana, sabe?
no sentido que é uma universidade estadual, tem facilidade do convênio com a SESA, né? O repasse vai ser feito agora, eles vão construir lá, e, evidentemente, por isso que eu falei com a diretora lá, linkar todas as áreas da universidade para poder desenvolver a tecnologia assistiva em cima do CER3, né? Que a gente sempre falou. Lá vai ser um atendimento de fisioterapia, etc., entrega daquele material, né? Inclusive, eles têm uma oficina da órtese e prótese ainda antiga, não no modelo que a gente pensa ter, né? Então, só para te dar um breve relato, foi coincidência, foi semana passada isso, eu fui lá não para visitar o Unicentro, fui para uma reunião do conselho, e foi muito legal ver que está acontecendo isso lá. Eu acho que essa ideia de colocar a universidade junto, ou criando um centro como esse, que daí eu acredito que tem que ser uma universidade federal ou estadual, porque esse recurso vem do SUS, né? Esse CER3 é tudo de bom, é tudo que a gente precisa para o atendimento da pessoa com deficiência. Foz do Iguaçu, eu tive com a Kelly lá, há 2 anos atrás, tinha sido feito o CER3, mas ainda não tinha colocado as pessoas para trabalhar lá. Mas a estrutura do CER3 é maravilhosa, para tudo isso que a gente quer fazer, né? Então, eu quis trazer esse depoimento assim, no sentido, será que não é o caso de algumas universidades do Paraná a gente buscar esse recurso que a própria Unicentro buscou, né, de fazer um centro, CER3, Kelly, me ajuda, é Centro de Especialidades de Reabilitação, nível 3. Centro Especializado em Reabilitação. Então, só para dizer, Maria Lúcia e Fugiato, todos, esse é um modelo muito legal, entendeu? Da gente poder, junto com a estrutura da universidade, poder... Veja, lá vão se capacitar quem? Enfermeiros, como é que chama-se? Fisioterapeutas, psicólogos, porque no CER3 tem tudo isso. É um pacote único. E também lá, no caso do Unicentro, uma oficina de órtese e próteses. Tá? É só isso para te dizer e dar um abraço a todos aí, tá? Ok, obrigado. Bem, a gente tem... A reunião está marcada até às 16h30, né? Temos mais ou menos 20 minutos. Eu gostaria de ver com vocês quem seria a pessoa entre vocês que vai compartilhar o template com todo mundo e para que a gente consiga, de uma forma compartilhada, né, assíncrona, mexer naquele documento, colocar nossas ideias nesse início, né? E aí essa pessoa possivelmente sobe esse documento lá no Google Docs e compartilha com todo mundo e todo mundo contribui nele, né? Como eu falei para vocês, nesse momento, aquele quadro 1, ele é uma prospecção das ideias, do que seriam as demandas para vocês. É óbvio que lá vai estar demandas bem específicas ou demandas bem genéricas. É o próximo passo que a gente vai ver qual que é o nível de demanda que a gente quer atender, né? Ok? Quem se habilita a colocar lá do grupo de vocês? Acredito que todo mundo usa o Gmail, né? A Lúcia ia da computação, não é, Lúcia? Lúcia Miak. Vamos deixar para o pessoal aí que é da área aí. Da produção? Pode ser, pode ser. Eu ia até pedir para a Kelly coordenar, porque ela tem todos os e-mails, tem todo Pode ser. O projeto e tudo mais, né? O que eu ia dizer é para, de repente, se a Kelly puder já colocar, dar um copy-paste daquilo que a gente fez no ano passado para dentro do documento e a gente começar a partir daquilo. Isso. Né? Isso, aquelas informações são importantes. E no Google Docs, você tem aquela opção de sempre trabalhar como sugestão, né? Porque senão um vai apagando, o outro coloca, o outro apaga. Então, o Google Docs tem esse problema, né? É complicado, então, eu acho que o ideal é trabalhar naquele modo de sugestão e todo mundo vai colocando as coisas lá e se alguém resolver apagar, não apague. Ele coloca só no modo de sugestão que apareça ele só com um tracinho em cima. E aí a gente faz uma reunião para discutir o que alguém está sugerindo para tirar, né? Colocar não tem problema no brainstorming, mas tirar é complicado porque eu acho que é importante ter e outro pode achar que não é importante ter. Né? Veja, então, o intuito é deixar, tá? Sabe por quê?
mesmo que seja uma ideia que não vai dar certo nesse início, para que quando uma outra pessoa, ao ingressar, ela possa ler esse do Google, esse doc lá e ver, putz, o que eu coloquei lá, o grupo não acatou, né? Mas para ele poder dizer, e voltar lá de novo, ó, você não acataram, e aí vai ter a memória do porquê que você não acataram aquele negócio, ele vai ter seus argumentos, né? E aí, de repente, aquilo lá vira uma ideia a ser explorada num próximo ciclo, né? Então, nunca é legal apagar, sempre é bom incrementar, né? Deixar lá o registro, pelo menos. Deixar lá o registro. Porque sempre é possível você recobrar o que aconteceu, né? Sandro, eu tenho assim dúvida. Essa parte aqui nós podemos alterar durante o processo ou ela é fechada, assim, é como um projeto? Uma vez definido o objetivo, temos que ir até o final? Não. Como funciona isso? Ok. Veja o seguinte, vocês já vão ter essa experimentação logo no primeiro template, tá? Porque vocês vão colocar a lista de ideias, né? Uhum. E aí vocês vão priorizar as ideias no segundo quadro, né? Aí vocês vão ver, opa, essa ideia aqui é mais ou menos parecida com esta. Eu acho que a gente vai poder pegar, condensar as duas para deixar ela mais importante e vocês voltam no quadro 1 e reescrevem ela, né? Então, o ir e vir no template, ou nos templates, é salutar, tá? Por quê? Vocês estão sedimentando a ideia, né? Vocês estão transformando uma ideia, né? Então, se vocês deixarem logo engessado no início, vocês não vão avançar, né? E esse ciclo de ir e vir, vocês vão ver lá que eu já no segundo template vou pedir para vocês, olhem o quadro 1, o quadro 2, o quadro 3, né? Vejam quais são os termos que vocês usaram. Esses termos você vai ter que usar para achar os especialistas que vão dar suporte a vocês. Aí vem aquilo que alguém comentou. Eu vou achar, o Felipe, eu acho. Temos que ver quem está na academia, e a Maria Lúcia também colocou. Temos que ver o que a universidade pode contribuir. Com aqueles termos, você vão encontrar dentro das universidades quem são os parceiros de vocês. Aí vocês começam a ampliar a rede de vocês, né? Mas tudo começa com o ir e vir dos quadros, né? Uma pergunta, Sandro, você tem já um planejamento em termos de data para que a gente faça essas entregas? Qual que é a expectativa de vocês? Pessoal, o pé no acelerador é de vocês. Semana que vem. Pela semana que vem, se a gente conseguisse, até porque a gente eu coloquei assim, a gente especificou uma data na semana que vem, porque a gente quer sentir de vocês se vocês são um grupo dinâmico, né? Porque todo mundo tem agenda, né? Entendeu? E aí, se você tiver que remarcar mais para frente ou mais para o início, né? Aí é com vocês. O que eu posso fazer é, vocês têm uma dúvida pontual, eu posso ir lá no Google Docs de vocês e conversar com vocês por meia hora para ver se estão no caminho certo, né? Novamente, né? O acelerador é de vocês, né? À medida que vocês vão fazendo as entregas, a gente vai adiantando os passos. Eu posso, então, já imaginar os alunos de iniciação científica, o pessoal de mestrado, doutorado, assim, como se diz, já estou dividindo isso? Ou eu faço? Não. Você eu vejo na hora, tudo que você pode antecipar no planejamento é salutar, tá? Eu vou pegar, assim, um NAP, eu não acompanhei o NAP, eu só vi o documento final do NAP, né? Então, é um NAP chamado Taxonline, né? É uma taxonomia, né? Sobre todo o material biológico que nós temos no estado do Paraná. Então, por exemplo, existe parte de um herbário que está em Curitiba, existe uma base genética que está em Guarapuava, né? Então eles precisam integrar isso no sistema. Sumiu o Sandro. Oi? Está travando, Sandro. Deu uma quebradinha da internet. Tudo bem. O Taxi Online, vocês escutaram? O que é? Tá. Então, veja,
existe parte de um herbário, por exemplo, em Curitiba. Existe um museu de borboletas lá em Guarapuava, né? Então, você tem que integrar essas bases. Então, existem pessoas que são os curadores e existem as pessoas que são os bolsistas de iniciação científica. Aquele curador lá em Guarapuava, eu vou chutar, tá? Ela é num centro, ela recebeu 48 mil, que dá para 2 bolsas de iniciação científica. Veja, já tem essa projeção do recurso. Quantas bolsas de iniciação científica vai dar para esse recurso é salutar. Mas isso vai acontecer lá no 4º ou 5º documento, 4º ou 5º template, tá? Mas vocês já podem ficar antenados, que um dia vocês vão pedir essa informação para vocês. Tá? O Giato, e a rede vai se formando. Não, Fernando, fica à vontade. Tá bom. O Sandro, eu acho que você está com um probleminha que está travando a tua máquina aí. Se você quiser tirar teu vídeo, talvez facilite. Mas entenderam o que tinha falado? Sim, deu para compreender. Eu só queria fazer 2 observações antes de encerrar a reunião, com base no comentário, 2 comentários que a Maria Lúcia fez. Um já lá no início sobre o uso da taxonomia de Bloom, né? Você comentou que você achou interessante a aplicação dela. E a segunda agora, ao final, quando você fez o relato sobre a necessidade desse grupo também compreender o potencial de relacionamentos, de pesquisa, de instituições, de pessoas que estão trabalhando na área no território. Eu não sei se eu compreendi bem, mas acho que você manifestou esse tipo de preocupação. Então, eu vou juntar as 2 coisas como um exemplo da aplicação da taxonomia de Bloom a uma necessidade. Você manifestou uma necessidade, uma demanda desse próprio grupo, desse próprio interesse conjunto de vocês sobre o tema. Então, aí eu dou como sugestão inverter aquele quadro 1, colocar ele de ponta cabeça. A taxonomia de Bloom nada mais é do que um conjunto de verbos no infinitivo que procuram designar a ação de um ser humano para a compreensão cognitiva dos processos de aprendizagem. É isso, né? Ou seja, para você poder realizar algo e depois avaliar a realização disso ou criar, você precisa primeiro conhecer, né? Então, se você colocar de ponta cabeça aquele quadro, talvez fique mais fácil, porque nós começamos lá com o criar, né? E depois nós fomos descendo para os níveis mais iniciais da complexidade de cognição. Então, é preciso primeiro, isso pode ser uma atividade, um exemplo. Você pode colocar lá, precisamos compreender o que está acontecendo, qual é o potencial, quais são as instituições, quais são as pesquisas e assim por diante. E eu já vou avançar, porque isso vocês sabem muito melhor do que nós não somos especialistas nessa área, nós estamos assessorando a Fundação para a criação dos NAPs como um todo, o processo metodológico, né? O conhecimento são os especialistas que têm. Eu vou te dar um exemplo. Se você levar isso como uma primeira atividade, tá? Precisamos compreender isso. Quando você for discorrer sobre isso ao longo do quadro 2 e o quadro 3, você vai descobrir que existe, por exemplo, no próprio site da Fundação Araucária tem uma ferramenta fantástica que está sendo desenvolvida e que nós também participamos dos grupos de desenvolvimento, que é a plataforma Araucária. A plataforma Araucária, se você entrar e se cadastrar, não sei se vocês já estão, mas eu acho que é recomendável que todos estejam lá, inclusive criem um grupo, você pode pesquisar quem são as pessoas, onde que elas estão, qual é a titulação, quais são as instituições envolvidas, quais são os projetos de pesquisa. Lá, inclusive, se vocês pesquisarem só por instituições, vocês vão cair num cadastro que existe, que faz parte do Ministério da Ciência e Tecnologia, que relaciona instituições que trabalham por áreas de conhecimento. É autodeclaratório, mas ajuda muito. É diferente do Lattes, que é alguma coisa um pouco mais verificável, avaliada, né, e certificada. Lá é autodeclaratório, então, porventura, às vezes pode acontecer de encontrar uma outra instituição que se disse especialista ou atuante naquela área, mas ajuda bastante também. Então, eu só usei isso como exemplo, que talvez facilite inverter, olhar para os verbos, começando pelos mais simples cognitivamente até o criar, que seria o mais complexo. Aliás, o avaliar vem até depois, né? Você só avalia alguma coisa que você já criou. Mas, e aí juntando com a tua manifestação sobre algo que você manifestou
pelo teu conhecimento que se faz necessário para poder compreender melhor toda essa dinâmica, esse potencial desse NAP. Não sei se eu ajudei ou mais atrapalhei, mas é que eu fiquei com essas duas colocações tuas e falei, eu acho que talvez valha a pena considerar isso. Sim, isso é importante, né? Até para a gente poder esclarecer ali e construir esses elementos, né? Eu acho que é importante a gente suscitar, né? Acho que nesse brainstorm, né, que a gente vai fazer, porque são várias visões, né? São várias pessoas aqui que estão envolvidas com um determinado conhecimento, com uma realidade, né? Então, eu acho que isso vai ser muito rico mesmo, né? Eu acho que a gente vai conseguir extrair várias informações aí, inclusive até eu havia comentado com a Quellen, né? Era importante que a gente tivesse os pesquisadores com deficiência, né? Então, assim, e trazer essas pessoas, né? Então, assim, na medida, a gente conhece alguns aqui no estado, né? Mas a gente tem de outros estados, então, de repente, assim, até uma sugestão que, de repente, a gente tivesse um momento, assim, de a gente fazer daqueles workshops ali que está previsto, né? De repente, antes de se fazer ele para o público, mas fazer para, né, o grupo que está gerenciando, até para cada vez mais ter essa compreensão, né, desse todo, né? Todas essas diferentes realidades. E uma outra observação importante pelas nossas formações, eu e o Sandro, infelizmente, a gente não tem conhecimento específico sobre a área. A gente pode ajudar metodologicamente no processo, ajudar uma espécie de uma mentoria, olha, por aqui, ali, mas o conteúdo, a essência, o conhecimento são vocês que têm. Então, vocês que precisam, de alguma forma, preencher, popular aqueles quadros para que a gente possa ir ajudando para a gente chegar o mais rápido possível lá no famoso anexo 5, que vai viabilizar tudo no final. Perfeito. Eu queria aproveitar que a gente está terminando a reunião, faltam 4 minutos, se desse para a gente já definir uma tarde, uma manhã que todo mundo está livre. Eu acho que seria melhor aproveitar que está todo mundo aqui, ó, eu quinta tarde não posso, tentar já fechar uma data de próxima reunião, será que não seria bom? Final da tarde, início da noite, não dá para o pessoal? Porque eles estão... não sei a Kelly como que é, né? Mas todos os dias eu trabalho, então... e eu quero participar dessa reunião para a gente ir junto. Você pensa na reunião para a gente ir junto completando, né? Que daí eu acho que dá para compartilhar os documentos e cada um no seu computador, mas assim a gente se olhando, vamos conversando e vamos preenchendo juntos. Acho que dá para a gente fazer isso, mas talvez a gente compartilhar os documentos, Kelly, vê se você consegue compartilhar. Se você não conseguir, você me avisa, você me manda e eu compartilho, que daí seria legal antes da gente ir para começar a fazer junto, todo mundo já desse uma lida e uma estudada, entendeu? E fizesse uns rascunhos em casa, no papel mesmo, para quando a gente fosse se reunir para otimizar bem, para senão a gente ia ficar discutindo ali bastante coisa. Oi. Eu acho que o professor Foggiato está falando da data, na verdade, nem é desse nosso trabalho de casa, já é da data do segundo encontro. Do próximo workshop, né? Porque eles tinham marcado na quarta tarde, mas quarta tarde, acho que para a Kelly não é bom, para mim é impossível, porque eu dou aula de 1 até as 6 da tarde na quarta, mas para mim, eu vi ali que o professor Percy falou que sexta não é bom, né, professor? Tem 2 dias que eu vi que ele falou que não é bom. Eu que comentei, né, que sexta é o dia que eu tenho aula de manhã até à noite. A professora Maria Lúcia tem aula, o professor Pérez tem... Então, talvez, eu não sei para vocês, gente, mas... E não sei... Bom, a Fundação Araucária, a gente tem um problema do horário da Fundação Araucária, né? É que, assim, eu me disponibilizo a assessorar vocês em qualquer horário, né? Desde que não comprometa a minha agenda na Fundação Araucária, que, assim como a minha do Fernando, o Espinosa nos dá as coisas para o dia seguinte, às vezes, ou para a hora seguinte, né? Entendeu? Mas nessa questão de vocês darem um startup no quadro 1, pegar do quadro 1, né? E tentar explorar já o quadro 2, porque, assim, eu acredito que fazendo um exemplo, né? Depois o resto vai no automático, assim, é mais reuniões de vocês, né? Eu fico tranquilo para atendê-los, qualquer horário que vocês colocarem, independente de manhã, tarde ou noite. Me diga uma coisa. Quinta-feira à tarde é ruim para vocês?
Tipo, 4 horas? Tá, na outra... É tranquilo, para mim. Para mim, pode. Para mim Nesta dá também. Quinta-feira, dia 17, é isso, Só que Roberta? teria que ser tipo 16 horas, se desse, porque eu trabalho no Erasto na quinta até umas 4h30, 5 horas eu tenho paciente, daí eu marco menos. Roberta, você está propondo quinta, dia 17, é isso? Na outra semana? É. Tá. Aí a gente tem uma semana e um dia para nós, entre nós, discutirmos e apresentar para vocês na quinta. A partir de que horas? Para mim, 16 era o melhor horário, mas se alguém achar muito tarde, pode começar antes, não sei. Todos podem quinta-feira, a partir de 16? Sim. Eu posso. Olha, todo mundo pode. Beleza, já está na agenda, então. Pronto. Agora o Márcio tem que poder. Ah, não, o Márcio vai ter que poder. Agora nós somos maioria. Maioria vence. Vou mandar já para ele a notícia. Então, quinta-feira, das 16 às 18 horas. Isso, perfeito. Fechado? Fechado. Quem manda o link, Sandro? Eu acho que o Zoom é só o Márcio que tem, né? Ah, mesmo que ele não possa, eu peço que ele gere o link daí, então. Isso. O Zoom é mais fácil. E entre nós, a gente se fala no grupo ali para decidir quando vamos nos encontrar. Não, tranquilo. Daí você mandou, Sandro, para os documentos, você mandou por e-mail já para a Kelly ou não mandou? Eu mandei no WhatsApp, tá? Ah, então tá bom. Qualquer coisa ela manda e eu compartilho com todo mundo. Daí a gente faz um documento, uma pasta compartilhada no Google Docs, e daí todo mundo entra ali e pode mexer. Só uma sugestão para vocês. Eu e o Sandro temos trabalhado assim e funciona. Com o tempo a gente vai aprendendo e funciona. Fica registrado quem disse o quê, quem escreveu o quê, referente a qual parte do documento. É muito legal, vai ficando um histórico. E fica mais fácil de argumentar. Escuta, por que você escreveu aquilo? Por que você disse isso? Eu penso diferente e tal. É muito bom legal. Que pode mexer de madrugada, ququer horário, a pessoa pode ficar à vontade, né? Fica uma bagunça organizada. Funciona. Depois você gera um versão 2 limpo. E aquele fica para o histórico. Tá bom? Beleza. Então, beleza, pessoal. Eu tenho mais 2 reuniões ainda hoje. Ok. Beleza. Só dê antes de vocês saírem, dê um feedback, o que vocês acharam, por favor. Para ficar registrado tudo certinho. Tá. Sim, eu acho que para mim, pelo menos, foi a primeira reunião, um passo inicial. A gente tem que se organizar de algum modo, né? Então, tem um esquema para a gente trabalhar. É um desafio. Muitas pessoas, muitas cabeças, áreas diferentes, uns com membro superior, outro inferior, outro trabalha com tórax, outro com cabeça, então é um desafio. A diversidade é a base da criatividade e da inovação. Exatamente. A Regiane está perguntando se poderia ser o Meet. Eu não sei se vocês usam o Zoom em função da Fundação Araucária ter a plataforma, né? Isso. Sim, é que como são registros internos que eles querem manter, mas a gente pode perguntar ao Márcio se ele permite ele fazer no Meet e depois disponibilizar para eles. Eu sei que a questão do Zoom, ele compacta melhor a questão da imagem, entendeu? Sim. Bom, seja Zoom. Tranquilo. O importante é se encontrar. A ferramenta a gente... Ok. Legal. Pessoal, vou parar de gravar. Tá bom.